Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Ponto e Contraponto. E hoje o nosso assunto é a violência doméstica contra crianças e adolescentes. Tema que preocupa bastante, principalmente pelo aumento dos casos durante o período da pandemia. Aqui comigo está a delegada Ana Luísa Nogueira, coordenadora das Delegacias da Mulher no Estado. Ela lança no próximo dia 3 de novembro um livro que traz detalhes e dados desses casos de violência infanto-juvenil. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Estela. É um prazer estar aqui no seu programa. Agradeço imensamente. Eu queria começar a nossa entrevista, Ana Luísa, falando, sobre o seu livro. Vou até pegar aqui para mostrar para o pessoal que está em casa, Direitos Fundamentais de Crianças e Adolescentes. Conta pra gente, de onde veio inspiração para escrever essa publicação? Eu atuei na parte específica de crimes contra a criança e adolescente, inclusive foi a primeira delegacia quando eu ingressei aqui na polícia há 19 anos, em que trabalhei. E esse tema sempre me chamou a atenção, porque realmente é um tema muito forte, tem relatos muito pesados de violência contra a criança e, sobretudo, alguns crimes de natureza sexual. Então, aquele assunto, de certa forma, me tocou e eu resolvi, porque havia uma necessidade também de haver uma rede de enfrentamento a esse tipo de violência, e eu resolvi identificar a pesquisa acadêmica em cima desse assunto. Então, durante a minha atuação na Delegacia de Crimes contra a Criança, eu terminei fazendo um mestrado em Direito Público na Universidade Federal de Alagoas, e o livro foi fruto do meu trabalho de pesquisa na UFAL e terminou finalizando com a dissertação de mestrado, que é o trabalho final da atividade acadêmica. Então, realmente era um assunto que precisa, de fato, de uma atuação mais célere dos órgãos de proteção, da polícia, dos demais órgãos que atuam, e daí a minha inspiração e a necessidade realmente de fazer um estudo aí mais aprofundado nesse tema, que é tão grave, a violência doméstica, que termina, como a mídia já notifica diariamente, termina acontecendo com uma frequência muito grande, e é preciso que os órgãos, que a própria família também participem aí desse enfrentamento. Quanto tempo durou a pesquisa para esse livro? O mestrado ele tem um período de 2 anos, mas aí também tem a questão do trabalho de pesquisa que eu realizei, então foi um período aí de 3 anos. Só que eu terminei atualizando recentemente também com dados importantes e estatísticas que falam da questão da violência contra a mulher e também contra crianças e adolescentes, aqui no estado de Alagoas, e sobretudo com o período da pandemia, como você colocou no início, que terminou potencializando esse tipo de infração penal. É interessante ressaltar que os crimes contra crianças e adolescentes, a maioria dos casos, o agressor é uma pessoa na qual a criança tem confiança, 82% desses crimes tem como autor um responsável legal, seja o pai, o padrasto, a mãe, enfim, a madrasta ou o avô. Então, daí a necessidade, de fato, de haver uma atuação dos órgãos para evitar que esse tipo de crime ocorra com tanta frequência. E nesse período dessa pesquisa, o que te chamou mais a atenção? O que chama a atenção são aqueles relatos fortes de crianças e, sobretudo, crimes de natureza sexual, que são muito graves, que geram um abalo psicológico muito forte, e o triste disso é que a maioria dos agressores são pessoas nas quais a criança tem a confiança. Então, imagine que a residência, o local, pelo menos teoricamente, é aquele local que deve ser de segurança, de acolhimento, de afeto para a criança. E, no fim das contas, ele termina sendo o local de violência, aquele local em que a criança não está segura. Os crimes sexuais são aqueles que mais chocam, sobretudo quando é cometido pelo pai biológico, que vai até de encontro à própria natureza humana, Então, isso aí a gente percebe que, sobretudo nesse tipo de crime, é preciso uma rede de apoio àquela criança. É por isso que nas delegacias que apuram esse tipo de fato, há uma necessidade de haver uma equipe multidisciplinar para tratar e para fazer a oitiva daquela criança, Porque imagina uma criança de 3, 4 anos, para fazer um relato dessa natureza, de fato necessita de um acompanhamento também multidisciplinar para conseguir fazer com que aquele relato seja anexado aos autos de inquérito e que o agressor seja, de fato, responsabilizado penalmente, que é, no caso, a atuação específica da polícia, Fazer com que o agressor seja punido, vá para o sistema prisional e responda aí pelo crime tão grave que ele cometeu. O que é muito comum, E nesse livro, além de apresentar esse problema seríssimo, que é a violência infanto-juvenil, você também propõe caminhos
para que, do ponto de vista jurídico, as vítimas estejam melhor amparadas, é isso? Exatamente. Primeiramente, ele faz um estudo sobre toda a proteção que a Constituição prevê às crianças e adolescentes. Porque antes da Constituição, Estela, havia o Código de Menores que dava uma visão, de certa forma, preconceituosa à área da infância. A legislação ela distinguia entre criança e adolescente que tinha condição financeira e a criança que ele terminava equiparando a criança desvalida, que chamava a criança que não tinha condição, para a criança ou adolescente que era infrator. Então, a própria denominação menor, hoje em dia, ela é tida como superada porque remonta a essa legislação anterior à Constituição. Com a Constituição, ela terminou representando uma mudança de paradigmas, uma mudança de visão na área da infância. Então, se entendeu que crianças e adolescentes são seres em desenvolvimento e que precisam de uma atenção especial. Eu não posso tratar criança e adolescente como antes se entendia, como um adulto em miniatura. Não, ele é uma pessoa, um sujeito de direitos e não um objeto de direitos que precisa de uma atenção diferenciada. Primeiro porque ele não pode, ele próprio, por conta própria, solicitar direitos, né? Aí é uma dificuldade grande. Imagina uma criança que foi vítima de um crime para ela procurar uma delegacia e se tomar uma medida, é muito difícil. Então, ela precisa que os adultos façam coisas em seu favor. E a Constituição Federal e, posteriormente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi promulgado 2 anos depois, além dessa proteção especial, além da compreensão de criança e adolescente como sujeito de direitos, ele prevê aí um fato que é importantíssimo, que é a prioridade absoluta. Então, hoje, todos os direitos dessa faixa etária têm que ser aplicados antes de quaisquer outros, em primeiro lugar. E essa prioridade absoluta tem que ser observada em todos os setores, não só na polícia, não só nos órgãos estatais, também na questão de saúde e, sobretudo, também para o poder público com relação à implementação de políticas públicas. Então, as políticas públicas para a área da infância e da adolescência têm que ser utilizadas, têm que ser aplicadas, em primeiro lugar, como prioritárias. E você, como coordenadora, das delegacias da mulher do Estado, muitas vezes um caso de violência doméstica da mulher acaba se estendendo também para a criança? Acontece isso muitas vezes? Com certeza, Estela, isso é um fato que a gente observa corriqueiramente. Eu diria até que a maioria dos casos que chegam, sobretudo de violência contra a criança e adolescente, quando o agressor é o companheiro, a mãe também termina sendo vítima da violência. Eu atuo agora na Delegacia de Defesa da Mulher, que de certa forma também está relacionada à área da infância, porque a violência doméstica está muito imbricada à questão da infância e da adolescência com relação à violência contra a mulher. E também a violência contra a mulher também ocorre, na maioria das vezes, no interior da residência, cometida por pessoas que são, enfim, aquela pessoa que deveria ter uma relação amorosa, termina deveria sendo... proteger e está agredindo. Exatamente. E aí, com relação à questão da mulher, também é um problema maior, porque a gente também precisa aplicar medidas protetivas para salvaguardar a integridade física dela e a integridade física da criança e do adolescente. Nesse caso, quando envolve a mulher e envolve a criança, para evitar que o procedimento seja desmembrado, a gente faz um procedimento único, aplicando também medidas protetivas de urgência, se for do interesse da mulher ou também da criança, e fazendo com que o judiciário termine aí fazendo uma responsabilização penal mais célere com relação a essa prática de violência doméstica. E para quem é dirigido esse livro, Quem que você pretende atingir com essa publicação? Esse livro, ele está na esfera jurídica, um livro de direito que faz mais essa questão da proteção constitucional de crianças e adolescentes. Ele é direcionado, sobretudo, a estudantes de direito, também que pretendem lograr isso em concurso público, também para profissionais, aí é muito importante, para profissionais que atuam na área da infância e da adolescência, não apenas na área jurídica, mas também de outras áreas, da área educacional, da área de saúde, porque ele traz elementos importantíssimos, sobretudo com relação à questão da pandemia, que além do incremento vertiginoso na parte da violência doméstica, ela também vai repercutir, por exemplo, na questão educacional. Foram 2 anos em que as crianças terminaram ficando afastadas do ensino obrigatório presencialmente, e esse déficit educacional vai ser observado agora a partir desse ano. Então, daí a necessidade de todos os setores atuarem nesse combate. E aí é um detalhe importante a se citar,
que o Estatuto, né, e a Constituição Federal também prevê uma responsabilidade tríplice do Estado, da família e da sociedade. Então, todos esses órgãos, todos nós temos que, de fato, estarmos empenhados aí no enfrentamento a esse tipo de violência para evitar realmente que esse tipo de crime termine aí continuando com intensidade tão grave como a gente vê cotidianamente na mídia. Vou pedir um tempinho para você, tá certo? Que a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto com mais bate-papo com a delegada Ana Luísa Nogueira, que é coordenadora das Delegacias da Mulher no estado de Alagoas. A gente se vê daqui a pouquinho. Até mais. O Ponto e Contraponto está de volta e eu recebo aqui no estúdio a delegada Ana Luísa Nogueira, coordenadora das Delegacias da Mulher em Alagoas. Doutora, eu gostaria que a gente abordasse agora a questão da violência contra crianças e adolescentes. A gente falou de uma maneira rápida no primeiro bloco, né, que houve um aumento no número de casos, principalmente nessa época da pandemia. É isso mesmo? Exatamente. Houve um incremento muito grande, sobretudo nos crimes de lesão corporal e de maus tratos. É interessante observar que esse incremento também diz respeito também à questão da violência contra a mulher, porque está muito ligada às duas. Também houve um aumento muito grande e isso se reflete nos números de procedimentos instaurados, de inquéritos policiais instaurados. Só a título de exemplo, com relação ao requerimento de medidas protetivas de urgência, que depois eu vou até especificar que realmente foi um avanço muito grande da legislação, no ano passado, aqui envolvendo as duas delegacias de defesa da mulher, que também recebem em algumas situações casos, quando estão na mesma prática criminosa envolvendo crianças e adolescentes, no ano passado, durante o ano inteiro, foram requeridas 620 medidas protetivas de urgência. Esse ano, apenas no primeiro semestre, metade do ano, foram 608 medidas requeridas. Então, a gente percebe que houve um aumento, de fato, nesse tipo de infração penal de violência doméstica, já que, como eu disse anteriormente, a criança e a mulher terminou ficando um período maior. Mais tempo em casa. Exatamente, mais tempo em casa, terminou contribuindo para esse tipo de violência. Mas aqui um fato importante de se citar é que o que também chama a atenção é que, como isso aí é muito noticiado pela mídia, pela imprensa, termina gerando um chamamento à população e também as pessoas a fazerem a denúncia. Então, isso termina sendo, de certa forma, um fato positivo, porque também representa esse aumento, também representa o fato de que as pessoas estão procurando mais a delegacia para registrar a ocorrência, sobretudo a mulher vítima de violência. Ela se sente menos intimidada ao saber... o fato das pessoas estarem ouvindo falar mais sobre os casos, elas tomam coragem e é importante essa questão da denúncia também? Com toda certeza. O fato das pessoas verificarem na mídia a notícia desse tipo de infração penal, de compreender o que é violência doméstica e compreender que há uma estrutura adequada para recepcionar o caso dela, isso termina fazendo com que ela sinta menos receio e que procure a delegacia. E é importante lembrar que hoje em dia quem presencia esse tipo de violência tem que denunciar, né? Que agora, se ele não denuncia, está cometendo um crime, é conivente com aquela situação? Esse é um fato bem importante, Estela, que é a Lei 14.344, que é a Lei Henri Borel. Essa lei ela foi promulgada esse ano, agora em 2022. Ela prevê uma tratativa toda específica para a área da infância e da adolescência. E essa lei ela prevê uma infração penal, um crime recente, que diz que qualquer pessoa que tome conhecimento de um crime de violência doméstica cometido contra criança e adolescente tem a obrigação de denunciar. Antes dessa lei, a obrigação era moral, ou seja, era apenas uma questão de consciência, né? A pessoa não era responsabilizada, não ia para a cadeia por conta disso, popularmente falando. Hoje não. Hoje, exatamente, hoje é crime e a pessoa que presencia um vizinho, um síndico, alguém, um professor de escola, veja, um enfermeiro que toma conhecimento de uma violência contra a criança, ele tem a obrigação de comunicar. Porque se não o fizer, ele pode responder penalmente e pegar em uma pena de detenção de até 5 anos. Isso é importantíssimo, porque isso de fato traz de forma mais efetiva aquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente previa, que é a responsabilidade tríplice do Estado, da família e da sociedade. Então, por parte da sociedade agora, existe essa obrigação legal de comunicar. E aproveitando esse espaço, né, que a gente está falando sobre esse assunto que é tão importante, como é que as pessoas devem fazer para denunciar? A denúncia pode ser feita. Quem elas devem procurar?
A denúncia pode ser feita diretamente nas delegacias de polícia. Aqui em Maceió nós temos a Delegacia de Crimes contra Criança e Adolescente e 2 delegacias de defesa da mulher. Uma delas, a da parte baixa, ela funciona hoje 24 horas. Isso é importantíssimo, porque Muita anteriormente... gente não sabe. Exatamente, porque antes a pessoa teria que ir à central de flagrantes e gerava uma intimidação porque achava que não havia profissionais capacitados para atuar nessa área. Hoje há profissionais capacitados, a delegacia funciona 24 horas na sede do CODE, é o Complexo de Delegacias Especializadas, no bairro de Mangabeiras. E também pode ser feita de forma anônima através dos discos de denúncia 181, que atua na área da violência contra a mulher, e o Disque 100, que atua na parte de direitos humanos, também na área da infância e da adolescência. Ligando para o Disque 100, a pessoa não precisa se identificar e essa denúncia ela é encaminhada diretamente para as delegacias de polícia. Perfeito. E as vítimas de violência, elas dependem tanto da legislação quanto de uma rede de apoio, né, para que os agressores sejam punidos e elas recebam ajuda para conseguirem superar esse trauma, né? O que a gente tem hoje em dia é suficiente ou, na sua opinião, a gente precisa ampliar mais essa questão? A questão de ampliação sempre é necessária. Eu sempre digo que quanto mais, enfim, profissionais capacitados, isso aí nunca vai ser a mais. Sobretudo, é preciso também essa questão de implementar essas políticas que se estenda também para o Estado inteiro, né? Nós temos uma estruturação muito boa na capital, mas também, com relação à capacitação, também já está se iniciando também para o restante do Estado. Então, é importante que todos os órgãos estejam interligados. Na área da infância e da adolescência, a gente sempre busca também fazer uma ligação com outros setores, por exemplo, estabelecimentos de saúde. Hoje o Hospital da Mulher ele tem uma estruturação muito boa para a recepção de crimes de natureza sexual. Então, um adolescente, por exemplo, que foi vítima de um crime de estupro, ela já é direcionada direto para o hospital, o boletim de ocorrência pode ser feito direto no hospital, ela já recebe toda a questão de profilaxia para evitar uma DST e tem toda uma acolhida, né, com relação a psicólogos, assistentes sociais. Porque essa questão da acolhida, do acolhimento, eu acho que é a palavra-chave aí para esse enfrentamento à violência, tanto contra a mulher quanto contra crianças e adolescentes. Com relação à criança e adolescente, mudou também essa questão de quando a criança vai prestar depoimento, né? Que antes ela falava sobre esse caso em vários órgãos. Hoje, isso já não acontece mais. Para poder proteger essa criança psicologicamente, é isso mesmo? Exato. Me corrija se eu estiver errada. Não, está corretíssima. É a escuta qualificada, né, que também é prevista legalmente, porque imaginem uma criança que foi vítima de um crime ou de violência doméstica ou de natureza sexual. Antigamente ela narrava a ocorrência ao conselheiro tutelar, aí depois o conselheiro levava à delegacia, às vezes ela relatava aquilo ao policial, depois o policial repassava para o delegado de polícia, depois ela ia fazer a 4ª oitiva perante um membro do Ministério Público, depois ao Poder Judiciário, outras instâncias. Então, aí ela tinha que tocar na ferida várias vezes, né? O que machucava com certeza muito mais, né? Exatamente, aquilo ali gerava uma revitimização da criança. Então, além de responsabilizar penalmente o agressor, a gente estava terminando ali contribuindo para um aumento do abalo psicológico que aquela violência com certeza causou a ela. Então, isso é bem, bem importante. E hoje, essa escuta ela é gravada e aquele depoimento ele vai servir para embasar todo o inquérito e o processo penal, para evitar essa revitimização. E nessa escuta qualificada também tem que ser um ambiente adequado, né, que gere também um acolhimento, que a criança se sinta segura para prestar aquele depoimento, que é acompanhado também com psicólogos e com assistentes sociais. E para escrever o livro, você deve ter tido muitas fontes, né? Entre elas, vítimas também da violência, já que você estava ali, tem esse acesso rápido na delegacia? Exatamente, com autorização das vítimas, com autorização de representantes legais com relação a crianças e adolescentes. Então, também a oitiva daquilo ali, das crianças, relatos muito fortes, sobretudo em crimes de natureza sexual, terminaram servindo aí de inspiração para o livro com relação à necessidade que a gente verifica de fazer algo em favor dessa faixa etária. Então, essas fontes foram importantíssimas, sobretudo a parte de estatísticas, né? Nós temos o setor de análise criminal dentro da Polícia Civil, que é a Gerência de Informática e Estatística. Então, esses dados também contribuíram sobremaneira para
aprofundar a pesquisa nesse tipo de infração penal, né? Sobretudo para saber qual o local em que ocorre, com maior frequência, bairros, qual é a faixa etária, o perfil das vítimas, o perfil do agressor. Isso tudo é importante para se fazer estudos em cima dessa faixa etária e contribuir aí para o enfrentamento a essa violência que é tão grave, né? E que realmente preocupa toda a sociedade. Doutora, agradeço demais a sua participação nesse bate-papo, um assunto tão importante como esse, aqui no nosso Ponto e Contraponto. Eu que agradeço. Uma boa noite. Obrigada, viu? É isso, né, gente? O Ponto e Contraponto fica por aqui. Gratidão pela sua audiência. E para rever essas e outras entrevistas, você já sabe, é só acessar o nosso canal do YouTube, TV Ponta Verde SBT. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.